Você vai conferir uma entrevista com a juíza de direito Vera Lúcia Deboni. A magistrada vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje no Justiça Gaúcha vamos falar sobre pichação, um ato de vandalismo contra a população e o poder público que afeta os cofres públicos e gera prejuízo social. Os principais alvos dessa ação com tinta spray dificilmente removível são fachadas de edificações, asfalto de ruas e monumentos. Então, sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a juíza Vera Lúcia Deboni. Bem-vinda, juíza, e vamos já para que a população fique sabendo que pichação é crime, definitivamente. Pichação é crime. Mas se tu me permitires, Vera, eu gostaria, antes de nós tratarmos do tema, de poder deixar um abraço muito carinhoso para a população da nossa Santa Maria. Nós duas nos vinculamos com essa cidade, embora não seja a minha terra natal, mas tudo que sei, sou e vivi, aprendi naquela cidade, na Universidade Federal de lá, assim como tu. Certamente. E acho que esse é um momento importante da gente poder dizer para a nossa Santa Maria que nós somos solidários nesse enorme sofrimento, nessa perda de tantos talentos, de tantos jovens, e que eu não me sentiria à vontade de poder estar em frente a uma câmera sem poder registrar isso. Muito bem lembrado. Mas pichação é crime, então vamos tentar levar a vida para frente. É né? Isso aí. Pichação é crime previsto tanto para adultos como para adolescentes. Existe um apenamento próprio para o adulto e um apenamento próprio também, chamado de medida socioeducativa, quando o autor desse ilícito é um adolescente. Nós temos vivido em Porto Alegre, de forma absolutamente recorrente, a situação de pichações em vários espaços, tanto públicos como privados. E isso tem demandado do poder público, segundo relatos da própria prefeitura, um grande dispêndio de valores na recuperação dos imóveis, na recuperação dos monumentos, dos espaços públicos, assim como também demanda dos particulares a recuperação do seu patrimônio. O judiciário tem limitações no agir com relação a esses crimes, porque eles são considerados por os adultos crimes de menor potencial ofensivo. Em regra, eles são julgados, enfim, processados, junto ao Juizado Especial Criminal. E no ato infracional, também pela mesma proporção, quando for cometido por um adolescente de 12 a 18 anos, também existe uma limitação do tipo de medida socioeducativa que pode ser aplicada. Bem, os desembargadores da 8ª Câmara Civil do TJRS confirmaram a sentença que condenou um adolescente à prestação de serviços comunitários e liberdade assistida pelo prazo de 6 meses. Ele pichou um prédio particular na cidade de Esteio. Então, por favor, juíza, nos fale da importância dessa decisão, até mesmo para inibir estes atos de vandalismo. Bom, a prestação de serviço à comunidade como medida socioeducativa, ela tem sido usada em larga escala quando o ato infracional, o delito é de pichação ou de qualquer outro dano ao patrimônio. Então, não existe propriamente uma novidade na aplicação dessa medida socioeducativa que foi confirmada pela 8ª Câmara do TJ. Qual é o inédito nisso? O inédito foi que a colega que julgou o processo determinou que na prestação de serviço à comunidade houvesse dentro dela a reparação do dano para o patrimônio privado que foi, enfim, depredado. Isso também não é inédito, mas acho que é importante nós destacarmos que essa possibilidade de fazer com que exista a reparação do dano a partir de uma prestação de serviço à comunidade, a lei permite. Para tanto, é preciso que haja, se for o caso de um patrimônio particular, a concordância do proprietário do imóvel ou, enfim, do local onde foi pichado, de receber esse prestador de serviço para fazer essa reparação do dano. Tem que haver também a possibilidade concreta disso ser feito, ou seja, tem que haver, se for o caso de pintar um muro ou pintar uma parede, tem que haver o recurso próprio da família ou deste adolescente para poder arcar com essa despesa, e tem que haver também
o controle do Estado na execução dessa medida, para que não haja um constrangimento ou uma humilhação desse prestador de serviço quando ele estiver em cumprimento da medida. O que nós temos buscado usar, Vera, e nesse viés da reparação, é aplicar a prestação de serviço à comunidade quando há a pichação em imóveis particulares, porque a Prefeitura de Porto Alegre, até o presente momento, não tinha apresentado interesse que fosse feito no seu patrimônio público. Então, quando se tratava de pichação particular, nós estávamos usando as ferramentas de justiça restaurativa, chamando a vítima para fazer um diálogo restaurativo, um círculo restaurativo com este agressor do patrimônio, e a partir desta ferramenta, dessa metodologia de justiça restaurativa, que na nossa compreensão, ela traz muito além da responsabilização pura e simples, é muito além da reparação do dano. Ela traz a efetiva possibilidade daquele que agrediu o patrimônio do outro compreender o dano que causou, porque ele enxerga um rosto do outro lado. Ele enxerga uma pessoa que teve a sua casa estragada, que teve o portão da sua casa estragado, e isso faz com que nós tenhamos tido um grande ganho de diminuir significativamente o número de envolvidos em pichação. É porque a pichação, ela abre espaço, não é, doutora, para outros tipos de vandalismo. Quer dizer, quando a gente chega numa cidade que está pintada, e não é uma arte, não se pode confundir a pichação com arte. Não é? Nós não podemos confundir, né, a pichação com grafite, por Exato. exemplo. Existe hoje uma linha bastante tênue na legislação para poder se identificar o que é o grafite, que é uma arte, que tem que haver um espaço previamente autorizado, tem que haver um projeto do que vai ser pintado naquele espaço, daquilo que é a mera pichação, que em regra é realizada, obviamente sem a autorização prévia dos proprietários e que não tem característica artística alguma. Ao contrário, em regra, a pichação serve para estabelecer limitação de espaços. O fulano passou por aqui, ou para identificar grupos de jovens. Um protesto, alguma coisa. Protestos. De extremo mau gosto, né? Em regra, são de muito mau gosto. Com certeza. Mas hoje os protestos até parece que eles estão quase que caindo em desuso, né? Aquilo que até a década de 90, início dos anos 2000, ainda haviam muitos espaços pichados com protestos políticos ou de discussões outras da sociedade, isso hoje quase que desapareceu. Acho que saiu um pouco de moda o engajamento. Ele está muito como espaço de gangues, não é? Tipo, esse território é meu, eu passei por aqui, eu estive aqui, eu mando nesse pedaço. Espaços que eu chamo, Vera, de espaços de autoafirmação. Nós aprendemos com as técnicas de justiça restaurativa que todo ser humano tem duas necessidades básicas. Uma delas é de pertencimento e a outra é de reconhecimento. Quando isso não é dado ao ser humano de forma saudável, ele não consegue se reconhecer como alguém importante ou que tem um espaço no seu contexto social e ele não consegue ter esse sentimento de pertencimento, acaba se derivando para essa busca ilícita, inadequada, criminosa, de registrar a sua existência. E é isso que a gente vê hoje muito nos espaços que estão pichados. Agora é tão difícil, não é? Porque cada sociedade tenta da forma que pode inibir esse tipo de pichação, prédios públicos ou mesmo prédios privados, colocam seguranças, colocam câmeras de vigilância e mesmo assim alguns conseguem burlar e pichar e estragar todo esse patrimônio. Juíza, há muitos menores envolvidos neste caso. Eu lhe pergunto, neste caso, o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, quando se tratar o pichador de um menor de idade? Ele será tratado na condição de adolescente, né, se ele tiver entre 12 e 18 anos, e a ele será aplicada, então, uma medida socioeducativa que, na nossa experiência em Porto Alegre, temos alcançado resultados muito mais promissores e resultados de uma responsabilização muito mais efetiva quando essa medida socioeducativa ela é produzida a partir de um encontro restaurativo com a presença da vítima. Por que nós não conseguíamos fazer isso quando o patrimônio era público? Porque a prefeitura tem um prefeito que representa, mas esse prefeito obviamente não pode estar disponível para a realização de círculos restaurativos e nós precisamos ter alguém que represente
o ente municipal. A partir deste ano, já fizemos várias tratativas com a Prefeitura de Porto Alegre, que pretende, inclusive, buscar a introdução de uma política pública da implantação de justiça restaurativa para a solução desses conflitos da convivência comunitária. E quando houver a pichação, a partir de agora, nós vamos também usar as ferramentas de justiça restaurativa com um representante da Prefeitura. E esperamos, com isso, alcançar a redução que alcançamos na depredação do patrimônio privado. Com a colocação dessa metodologia à disposição do poder público municipal, nós pretendemos colocar também na experiência restaurativa essa busca do pertencimento. Para que esse jovem que cometeu a pichação, ao sentar num círculo restaurativo, ele possa compreender que ele faz parte dessa cidade, de que a cidade também é dele, que o espaço público que ele está depredando também é dele. E que muitas vezes parece que, por conta de uma falta, talvez até de compreensão desses jovens, e talvez nós, como sociedade, de inserir adequadamente este jovem, parece que esses espaços não pertencem a essas pessoas. É como se o viaduto da Borges de Medeiros não fosse de todos, como se os monumentos do Parque da Redenção não fossem de todos nós. Talvez a gente precise lembrar isso a eles. Talvez a gente precise, dentro desse espaço, usando essa metodologia, lembrar esse jovem que aquilo também é dele, que a sua família também paga imposto, que a sua família também está inserida nesse contexto e, com isso, mudarmos uma cultura. Tá certo, vamos limpar a nossa cidade, deixá-la cada vez mais bonita. A nossa cidade e todas as cidades do nosso estado. É o que nós desejamos sempre. Tá certo. Agradecemos a presença da juíza Vera Lúcia Deboni. O programa Justiça Gaúcha de hoje fica por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail. É imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.